Shalom! Amados, mais uma palavra de restauração para a sua vida. Quero te convidar a deixar o gostei e a se inscrever no canal. Vamos juntos no conhecimento e na graça. O tema será: Adorem ao Adonai em esplendor e trajes santos. A relação entre os trajes sagrados judaicos e o Templo de Jerusalém é intrínseca e repleta de simbolismo. As vestimentas dos sacerdotes, em particular, eram mais do que simples vestes. Elas representavam a ligação entre o mundo divino e o mundo terreno, servindo como um canal para a comunicação com Deus. O sumo sacerdote, a ponte entre o céu e a terra. O sumo sacerdote, a figura religiosa mais elevada no judaísmo antigo, era adornado com uma variedade de vestimentas e objetos sagrados, cada um com um significado profundo. Entre eles, destacavam-se o efode, um avental ricamente bordado com pedras preciosas, que representava a autoridade divina do sumo sacerdote. O peitoral do juízo, uma peça ornamental com 12 pedras preciosas, correspondentes às 12 tribos de Israel. Acreditava-se que o peitoral permitia ao sumo sacerdote consultar a vontade de Deus. A mitra, uma espécie de turbante com uma placa de ouro inscrita com as palavras Santidade ao Adonai, simbolizando a santidade do sumo sacerdote. As sinetas, pequenas sinetas presas às bainhas da veste do sumo sacerdote, que tinham a função de anunciar sua entrada no Santo dos Santos. O significado simbólico das vestimentas. As vestimentas do sumo sacerdote e dos sacerdotes, em geral, carregavam um significado simbólico profundo. Santidade. As vestes sagradas separavam os sacerdotes do povo comum, representando a santidade e a pureza necessárias para servir a Deus. Glória divina. As pedras preciosas, o ouro e os bordados elaborados refletiam a glória de Deus e a majestade do templo. Comunicação com Deus. As vestimentas facilitavam a comunicação entre o sumo sacerdote e Deus, permitindo-lhe receber revelações e interceder pelo povo. Proteção divina. Acreditava-se que as vestimentas sagradas protegiam os sacerdotes dos perigos espirituais. O templo como cenário sagrado. O Templo de Jerusalém era o local onde os sacerdotes exerciam suas funções e onde os rituais sagrados eram realizados. As vestimentas sagradas eram, portanto, parte integrante do culto religioso praticado no templo. A combinação das vestimentas sagradas com a arquitetura e os objetos do templo criava um ambiente sagrado e inspirador, propício para a experiência do divino. O legado dos trajes sagrados. Após a destruição do Templo de Jerusalém, os trajes sagrados perderam sua função original. No entanto, o simbolismo e o significado das vestimentas continuaram a influenciar a vida religiosa judaica. O talit e os tefilim, por exemplo, são objetos utilizados na oração individual e podem ser vistos como descendentes dos trajes sagrados do templo. A Bíblia, um manual visual e textual. A Bíblia, especialmente os livros de Êxodo, Levítico e Números, dedica considerável atenção à descrição dos trajes sagrados, principalmente os do sumo sacerdote. As descrições bíblicas são minuciosas, detalhando os materiais, as cores e os ornamentos utilizados na confecção das vestes. Êxodo 28. Este capítulo é considerado o manual para a confecção das vestes sagradas, com instruções detalhadas sobre o efode, o peitoral, a mitra e outras peças. Levítico. Este livro, além de descrever as vestes, estabelece as leis de pureza e santidade relacionadas aos sacerdotes e aos objetos sagrados. A função principal da descrição bíblica dos trajes sagrados era a de garantir que fossem confeccionados de acordo com os padrões divinos, assegurando assim a santidade do culto. Os textos rabínicos, ampliando o debate. Os textos rabínicos, como o Talmud e os Midrashim, aprofundam a discussão sobre os trajes sagrados, oferecendo interpretações alegóricas e místicas. Os rabinos exploraram o significado simbólico de cada elemento das vestes, relacionando-os com atributos divinos e conceitos teológicos. Simbolismo das cores. As cores utilizadas nas vestes sagradas eram carregadas de significado. O branco, por exemplo, representava a pureza, enquanto o azul estava associado ao céu e ao divino. Gemas e metais. As pedras preciosas e os metais nobres utilizados nas vestes simbolizavam a glória divina e a riqueza espiritual de Israel. Formas geométricas. As formas geométricas presentes nas vestes, como os quadrados e os círculos, eram vistas como representações da ordem cósmica e da perfeição divina.
E continuamos a perceber que o interior é mais importante, mas não elimina o exterior. O texto diz: adorem ao Adonai na beleza da sua santidade. 1 Crônicas 16 verso 29. Então a santidade do Eterno nos constrange e nos leva à adoração dele. O Eterno estabelece cada item na sua adoração. Foi revelado a Moisés cada detalhe que incluía as vestimentas do sacerdote. As vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo o que tenho ordenado. Êxodo 31 verso 10 e 11. Estas vestimentas eram como uma marca do adorador, mostra que o adorador tem aliança com o Eterno, compromisso na sinceridade, e ainda serve para embelezar o servo. Se nas festas o povo usava as melhores vestimentas na celebração, na sua adoração deveria dar mais atenção. O profeta nos mostra que o povo usava os vestidos de festa, os mantos, os xales, e as bolsas, os espelhos, as vestes finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Isaías 3 verso 22 e 3. Esperava-se que ao usar tenham moderação. O salmista enxergava outra vestimenta que o adorador não deveria esquecer. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Salmo 132 verso 16. Tremendo! Neste sentido é necessário que tenhamos cuidado, porque muitos estão vestidos aparentemente, mas seu interior é duvidoso. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Mateus 7 verso 15. Entretanto, se encontrares aquele que tem a vestimenta, encontrarás a cura.